Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, bastante animado com essa reta final de ano. Que bom! No pregão de hoje a gente viu uma demonstração do Deu- potencial, né? Aqui deu um respirinho, né? Deu um respiro, cara. Deu um respiro. A mola tá tão comprimida que concordo contigo. Lá fora eu acho que os mercados já estão se mostrando muito mais afeitos a risco, né? A gente está vendo os investidores colocando dinheiro para trabalhar de verdade. E acho que a gente vai ter uma reta final muito boa. Muito bom. Um verdadeiro rally de final de ano. É isso aí. Bom ter você de volta, Jones. Valeu. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Trump Trade, que sim, quando vocês já estavam esquecendo dele, ele voltou. E a gente vai entender como você pode se posicionar para um eventual cenário de vitória de Donald Trump nos Estados Unidos com Matheus Spies, que é nosso analista macro. E aí, Matheus? Tudo bem, Lari? Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço pela sua presença e nós também vamos falar sobre a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2024, que já começou com força nos Estados Unidos e a América vai muito bem, obrigado, né? Para a gente falar sobre os balanços que já saíram, a gente recebe Pedro Carvalho, que é nosso analista de tecnologia lá da Empíricos Gestão. Seja bem-vindo, Pedro. Lari, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O prazer é todo nosso. Teremos o nosso tradicional, é claro, compra ou vende com Tesla, ouro e urânio. Bastante assunto interessante hoje, hein? Vocês acham que eu vou dar vida fácil? Bom, antes da gente entrar no assunto do Trump, acredito que o João tem um recadinho aí. Lari, eu vou trazer hoje um comentário sobre o Empíricos Money Rider Hedge Fund, que é um fundo que nasceu de um dos meus relatórios na época do Research, está vivo até hoje, bem vivo, aliás. Esse ano ele está indo muito bem, consegui, de certa forma, recolocar ele no eixo, depois aí de 2 anos super difíceis, 2022 e 2023, né, foram bem difíceis para os mercados internacionais. 2023 menos, a gente teve ali vamos dizer, uma diversão, como que eu posso dizer? Uma guinada, né? A gente teve 2 lados ali em 2023, a gente teve as Big Techs indo muito bem, o lado de tecnologia indo muito bem, mas a economia real deu aquele tropeço. E o hedge fund, naquele momento, eu estava com uma postura muito defensiva, acabou que o fundo ficou num 0-0 ano passado. Ele subiu em dólares, mas em real ele não veio muito bem. Mas esse ano a gente tem conseguido entregar um excelente resultado. Em 12 meses o fundo sobe mais de 30%. Então, um retorno bastante interessante para aqueles investidores que desejam se expor aos mercados internacionais, mas não querem estar totalmente posicionados em ações. Então, esse é um fundo que, de certa forma, ele tem uma diversificação bastante ampla em renda variável, commodities, títulos públicos, títulos privados lá fora, ETFs, enfim, é um play mais completo, né? Por isso que essa denominação até hedge fund, né? A gente pode fazer ali várias coisas dentro dele. A gente tem uma gama gigantesca de instrumentos, né? Ouro, enfim, a gente vai falar de ouro. Enfim, é um fundo que vem vindo muito bem, está disponível na plataforma do BTG. Acho que daqui para frente a gente tem um espaço para fazer ele andar bastante interessante. Muito bem. Bora falar do Trump? Bora. Que está avançando nas pesquisas, né, eleitorais. Ainda está com empate técnico contra a candidata democrata Kamala Harris, mas ele está se aproximando dela, né, nas intenções de voto, principalmente naqueles 7 swing states, acho que é assim que se chama, né, aqueles 7 estados, Wisconsin, Pensilvânia, etc., que são bem decisivos para a eleição presidencial americana, que acontece dia 5 de novembro. Então, faltam poucos dias aí. Com isso, o Trump Trade voltou. Os juros futuros estão subindo, o dólar está beirando aí os R$ 5,70. O ouro está acima de $2.700 por onça Troy, uma alta de mais de 30% no ano em dólar. Então, eu queria entender, assim, o que a gente já está vendo essa reação inicial, mas
O que uma vitória de Trump efetivamente significaria para quem investe nos Estados Unidos? Qual a sua opinião, Matheus? A gente conversou isso, né? Eu e o João conversa direto sobre esse tema e uma coisa que o mercado tem falado até mais do que simplesmente o Trump ganhar é o que se chamam de Republican Sweep. Né? O que é o Republican Sweep? É quando os republicanos não levam só a Casa Branca com o Trump, mas também levam o Congresso inteiro, porque teremos eleições para deputados federais, o equivalente deles, os congressistas, e senadores. Né? Alguns, né, assentos estarão passando por eleições, não todos. E nesse contexto, o cenário base hoje é de um Congresso dividido, independentemente de quem ganhe. Só que o que vem acontecendo ao longo dos últimos dias, principalmente, é uma maior precificação de um Republican Sweep, ou seja, o Donald Trump conseguir não só pegar a Casa Branca, como os republicanos conseguirem as duas casas. Não é o cenário base ainda. O cenário base é que, se ele for eleito presidente, ele tenha Congresso dividido, numa configuração diferente da atual. Hoje, se a gente observar, os republicanos dominam a Câmara e os democratas dominam o Senado. É uma configuração que mudou nas midterms, porque na primeira metade do governo Biden, os democratas tinham tanto a Câmara como o Senado, com a maioria muito tímida. Isso muda nas midterms, por surpresa de todo mundo, inclusive foi uma grande surpresa as eleições de meio de mandato, porque todo mundo falava que seria uma grande onda vermelha, né, no sentido republicano, né, da palavra. Não foi tão forte. Tanto é verdade que agora você tem uma dúvida em relação à pesquisa e como vai ser de fato na eleição. Historicamente, a gente tem sempre Donald Trump superando as pesquisas. A última eleição de meio de mandato foi uma vez em que você teve os republicanos sendo superestimados. Né? Então você errou para mais para os republicanos, algo que, no exemplo do Trump, não estava acontecendo tanto, estava acontecendo o inverso. Dito isso, né, como você tem hoje, cada vez mais, uma precificação de, além de uma vitória do Trump, um Republican Sweep, você começa a ter uma precificação de um governo de Trump mais arrojado, no sentido de que ele possa fazer mais coisas. Então você consegue ver nos preços um pouco mais de ênfase nessas movimentações. Eu vou dar alguns exemplos. Né? O mote principal da campanha do Trump são as tarifas, questão do comércio internacional. Tarifas sobre produtos chineses, tarifas sobre produtos europeus também. Ele vai provavelmente entrar numa guerra comercial além da China com a União Europeia. Isso é um dos cenários que tem sido trabalhado. E isso é um fator inflacionário. Então você coloca inflação na economia americana. Né? Não só porque os preços vão ter uma repassagem de preço do tributo, mas também porque se as pessoas deixam de consumir alguma coisa importada e passam a consumir outra coisa, o preço dessa outra coisa sobe também. Então você tem um nível de inflação mais alto. Esse é o primeiro ponto. Se você tem um nível de inflação mais alto, você também tem uma precificação de um juros maior ou de uma queda de juros, que a gente está no meio de um ciclo de queda de juros, é mais lento, mais gradual. É o que tem sido colocado na curva. Tanto é verdade que os juros, né, que chegaram a 3,60 ali, quando o Fed cortou juros em setembro, já voltaram para 4,20. Eu estou falando do juros de 10 anos, né, no vértice de 10 anos. Ou seja, já temos aqui uma consequência pragmática. E se eu puder só adicionar, é um reflexo da expectativa de que a economia vai continuar quente sob um governo Trump. Exatamente. E a gente entra daí no segundo ponto importante para isso, que é os estímulos, né, por parte de impostos. Né? Então o Trump ele tem duas abordagens, eu acho que para as empresas que pegam muito bem, e é bom para a Bolsa, inclusive, daí já tem um desdobramento para ação, que é menor regulamentação e menor impostos. Teremos a possibilidade de renovação daqueles cortes de impostos que ele fez lá atrás, no começo do seu primeiro mandato, o Trump mesmo, em 2017. Vai ter a discussão agora de renovar ou não. Provavelmente, independente de quem seja o presidente, vai ser renovado isso, tá? Com uma ou outra limitação, uma ou outra expansão, no caso do Trump, né? Mas ele teria essa renovação. Então, você estimula a economia, menos impostos, são esteroides, você coloca. Então, a atividade econômica que já está robusta pra caramba, super forte, o excepcionalismo americano, ficaria ainda mais robusta, né? Pelo menos no curto prazo. Né? Bom para as ações, como eu falei. Regulamentação também é bom para as ações. Tem outro desdobramento. Só que, olha, quando você diminui os impostos, né, você cria uma defasagem aqui de orçamento. O Trump fala que ele vai recompor isso com as tarifas. Só que não necessariamente ele vai conseguir recompor tudo. Né? Muito provavelmente não. Tanto é verdade que a expectativa é que com o Trump o déficit cresça. Com Kamala Harris também, tá? Com Kamala Harris também. Os dois são gastões, nenhum dos dois é responsável fiscalmente. O histórico do Trump, do ponto de vista fiscal, não é responsável. O histórico democrata, agora com Joe Biden, se Kamala Harris é a continuidade
do Joe Biden é terrível também do ponto de vista fiscal. Então, os dois são expansionistas. São duas óticas diferentes de expansionismo. Os democratas mais pelo gasto, muito parecido com o Brasil, muito gasto público. E do caso republicano, menos impostos, numa abordagem de supply side economics, ou Reaganomics, né? Uma herança daquele negócio de cortes de impostos da era do Ronald Reagan, né? Então, você tem essa abordagem que também aumenta déficit. Então, déficits maiores, maior endividamento, né? Mais juros, né? Menos credibilidade fiscal, mais juros. E também você tem a associação de maior déficit público, mais gasto, né? Impacto na inflação, né? E mais juros também, consequentemente. Então, a gente tem aqui uma leitura de que haverá mais inflação, um ponto de inflação de equilíbrio maior, um ponto de juros maior, um patamar de crescimento também maior, né? Uma economia trabalhando em atividade. Essas são algumas leituras, né? Então, tarifa, questão de impostos e déficit público. Tem a questão geopolítica, que eu acho que, francamente, vai ser bastante ruidosa com ele, como foi no primeiro mandato, talvez agora no segundo mandato do Trump, seja um pouco mais, ele não vai poder se reeleger depois, então ele vai ser mais vocal em algumas tentativas, ele tem na cabeça dele... Trump ele tem essa personalidade de sempre querer vencer, então ele quer sentar na mesa com o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, e o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e definir, né, uma solução para esse impasse no território ucraniano, a guerra entre os dois, né? Ele quer definir, e ele quer fazer isso rápido. Isso vai gerar um ruído com os pares europeus, isso vai gerar um ruído na OTAN, maior nível de incerteza global, maior nível de incerteza geopolítica, o pessoal foge para ativos seguros. Tanto para o dólar, que está ganhando espaço, não só porque o juros está subindo, mas também por conta desses ruídos geopolíticos. A gente tem visto vários, né, ao longo dos últimos anos, não só a questão da Ucrânia, como a questão do Oriente Médio também, mais recentemente. E também tem desdobramento para o ouro, né, um safe haven, né, que historicamente compete com o Treasury americano, né? Tem essa relação que às vezes é quebrada, às vezes não é, com o juro americano. Que agora a gente vê o juro subindo e o ouro também, né? Parte disso porque você tem um prejuízo à credibilidade fiscal dos Estados Unidos já sendo sentido. Isso já estava sendo... Porque o pessoal ignora essa questão de maneira ampla, né? Isso é um problema que vai ser empurrado para o futuro e é grave, né? Porque os Estados Unidos hoje tem um déficit de 1,8 trilhão de dólares, é o terceiro maior déficit da história americana. Isso está crescendo, né? Com um patamar de endividamento que já ultrapassa o PIB. O PIB americano está de 29 a 30 trilhões de dólares, a dívida está em 36. Né? Isso, ou seja, está em mais de 100% do PIB de dívida. E isso vai caminhar até 2050 para lá de 160, se não mudar a trajetória, né? Percentual de dívida sobre endividamento sobre PIB. Tá? Então, a trajetória fiscal não é boa também nos Estados Unidos. É um dilema internacional esse do pós-pandemia, do ponto de vista fiscal. A gente vê que no Brasil sente muito mais, porque é um país emergente, tem menos credibilidade ainda. Inclusive, foi um dos fatos que prejudicou a percepção das agências de rating para dar nota ou não, né? O Felipe fala isso, né? Que elas não têm mais o critério do bom pagador de impostos, do bom pagador de dívida, boa credibilidade, né, do pagador de dívida, como tinha no passado, né? O que é um bom pagador de dívida hoje? Esses países que estão com uma trajetória insustentável de endividamento, é complicado. Então você perde um pouco a referência. Tudo isso para dizer o seguinte: déficit maior, mais inflação, patamar de juros maior, mas também maior nível de atividade econômica, né? Uma atividade econômica aquecida. Tem outro ponto aqui que daí depende de como vai ser a composição do Congresso, como é que ele vai trabalhar isso, e eu acho que vai ter resistência dos próprios empresários, que é a questão da imigração. É um debate quente em alguns dos estados chaves que você mencionou, né, em especial ali Arizona, etc., que é a entrada de imigrantes durante o governo Biden. Foi muito arrojada e imigrantes ilegais, né? Teve uma grande entrada de imigrantes ilegais que preenchem o mercado de trabalho americano, deixa a economia aquecida, serve de renda, então você tem uma massa salarial maior entrando em contato com a economia, aos modos do que está acontecendo aqui no Brasil, né, do ponto de vista da massa salarial, também aquecida e pressionando preços, enfim. Se houver, por exemplo, uma deportação em massa, você vai ter um choque no mercado de trabalho. Por isso que eu não sei se ele iria a cabo com essa ideia, mas provavelmente ele vai tentar mudar a abordagem que tem sido tomada durante o governo do Joe Biden, ao longo da média do governo Joe Biden, porque mais recentemente eles estão tentando soar mais agressivos por conta do impacto eleitoral, né? Por conta desse impacto eleitoral. Até a própria Kamala Harris, coitado, quando ela tenta falar sobre esse tema, ela não consegue se defender, né? Obviamente. Mas ela tem tentado dar um tom conversando com o eleitorado à direita, né? Com o eleitor médio da direita americana. Ela tenta se comunicar
falando disso com uma postura mais dura. Ela fala assim, não vou ser o Joe Biden na imigração, etc. Então tem esses impactos que ainda o mercado tem dificuldade para precificar, mas esses desdobramentos mais imediatos são esses que eu elenquei. Mas a questão da imigração, né? Deportação em massa, que seja, isso seria inflacionário, né? Porque isso diminuiria a oferta de mão de Também. obra no mercado. Sim. Ou não? Não, sim, porque você vai colocar a pessoa... Imagina o seguinte, hoje você contrata uma pessoa mais barata para fazer um trabalho, né? E não necessariamente você tem excesso de mão de obra nos Estados Unidos que está precisando desse trabalho. Se você perde esse trabalhador que está aceitando fazer esse trabalho mais barato, você vai ter que colocar alguém, né, e pagando mais caro e, consequentemente, tem uma inflação de preços aqui nos salários, que é o tipo de inflação mais perigosa, né? Tem algumas inflações perigosas, né? Mas inflação derivada de salário, né? É uma coisa que o Fed fica muito atento. Então também seria algo inflacionário, algo para acompanhar, né? Um choque do mercado de trabalho que a gente está... Como o mercado de trabalho mudou muito depois da pandemia, e os modelos econométricos estão com muita dificuldade de antecipar o que aconteceria, francamente, o resultado final pode ser inesperado, mas uma leitura poderia ser essa, sim. Então você teria que contratar pessoas por um preço maior e, consequentemente, uma inflação de preços aqui. É uma possibilidade. O trade-off seria, até filosoficamente pensando, o quanto que ele vai dar de subsídio para as empresas ou quanto dos impostos vão ser cortados, né? No final ele está fazendo meio que uma troca aqui de... Vamos dizer, ele está tirando o peso morto da economia, que seriam os impostos, Qual seria o impacto e direcionando isso para a economia mesmo, né? Esse peso morto na economia americana é mais baixo do que aqui no Brasil, certamente, mas é elevado. Muito se fala que alguns empresários, em especial de pequenos negócios dos Estados Unidos, vão ser contra essa ideia, né, de deportação em massa, porque se vale na mão de obra, muitas vezes ilegal, de funcionários mais baratos, para manter a máquina rodando com maior eficiência, né? É claro que se você perguntar para o eleitor médio, ele vai defender só imigração legal, mas vai ter essa dinâmica de um diálogo mais pró-business, afetando negativamente as empresas menores nos Estados Unidos, que são, de certa forma, espinha dorsal, né, do país também. Sim. Trazendo um pouco essa discussão política dos Estados Unidos para os emergentes, como o Brasil, né? É óbvio que a gente sabe, o dólar subir, a princípio é ruim, né, para o país. Mas fora isso, fora essa questão do câmbio, pensando em Kamala versus Donald Trump, quais seriam os efeitos para o Brasil, né? Quem seria melhor ou pior para o Brasil, na opinião de vocês? Você quer falar João, primeiro? quer começar? Posso começar. Eu tendo a acreditar que uma vitória do Trump, no médio prazo, no curto prazo não, mas no médio, é mais favorável para emergentes do que a gente imagina. Por quê? Porque o Trump tem na cabeça dele que ele precisa baratear a economia americana. E ele vai tentar fazer isso dando subsídio para as empresas do setor de energia. Ele vai trazer esse preço do petróleo para baixo, meio que na marra. Até porque para ele ganhar leverage com essa questão do Oriente Médio, ganhar leverage com outras regiões do globo. Eu acho que ele tem um pouco dessa leitura. Ele vai tentar promover esse mercado de energia americano, que hoje já é o mais poderoso, né? A gente fala da Saudi Aramco, mas enfim, quem manda hoje nas exportações de óleo e de gás natural é os Estados Unidos. São os Estados Unidos, melhor assim. Uhum. E eu acho que ele vai caminhar para essa linha de raciocínio. Eu tendo a acreditar que a força do dólar no curto prazo ela vai acontecer. A gente está vendo esse movimento recente. Acho que tem muitos outros países ao redor do mundo que estão sofrendo mais até que o Brasil, se a gente parar para pensar, né? Mas eu tendo a acreditar que as coisas se acalmam, se assentam numa outra dinâmica que não da Kamala. A Kamala tem uma característica, assim, eu já falo isso faz alguns anos, que é o Biden, né? Ser o Biden 2.0 tem um quê de problemático para a economia global. O Biden fez o dólar subir pra caramba. E como que ele faz isso? Distribuindo dinheiro na mão das pessoas. A inflação da Kamala ela é muito mais nociva do que a inflação via salário.
A inflação da Kamala é a inflação do dinheirinho na mão das pessoas com subsídio. Com programa um programa social. Foi a inflação que o Biden causou no mundo, a hora que ele deu aqueles cheques voadores que caiu na conta do cara lá, $6.000 a mais por ano, e o cara gastou aquilo com quinquilharia. Isso tem diminuído nos Estados Unidos, mas a Kamala precisa levar, ela tem chance, se ela for eleita, de levar mais um mandato. E para ela levar mais um mandato, o que ela vai fazer? A mesma coisa que o Biden fez. Vamos gastar dinheiro. Isso, de novo, essa é uma tese que agora eu não vou me lembrar, o economista, eu já citei trocentas mil vezes em trocentos relatórios, eu não me lembro, mas é a tese de um economista lá que falava da França na época lá no século XIX, que os franceses começavam a inflacionar as economias globais justamente porque o rei ia lá e falava, tô aqui uma moedinha de ouro para você, tô aqui a moedinha de ouro só para os súditos. E os súditos começavam a ficar ricos, compravam as coisas e inflacionando toda a economia ao redor. É a mesma coisa que aconteceu no mundo nesses últimos anos. A hora que o Biden imprimiu o dólar e deu na mão da população americana, a população americana falou, opa, tô rico. E inflacionou o mundo. É exatamente isso que, assim, para mim, a Kamala, ela tem essa característica. Se ela vier sob essa ótica do subsídio, sob essa ótica do governo, do gasto do governo, que é diferente do Trump, que é, beleza, eu tô acabando com o peso morto e tô distribuindo via economia, deixa a economia se ajustar. Diminuindo o imposto para estimular em vez de aumentar gasto. É isso, e eu acho que isso é menos inflacionário do que o modelo Kamala, que é dar dinheiro na mão das pessoas. Matheus, qual a sua opinião? É uma interpretação interessante. Não é consensual a avaliação hoje em dia no mercado. Se você perguntar, talvez uma parte relevante vai responder que vai ser pior, mas não vai saber justificar para emergente, né? Mas não vai saber responder tão bem. O que talvez seja provavelmente uma perspectiva pior para emergente seja o fortalecimento em demasia do dólar. E daí, assim, o que o João falou é verdade. O governo Biden teve um dólar muito forte. Talvez essa dinâmica de reshoring faça o dólar ficar forte independente de qualquer coisa. Sim. Eu acho que tem uma questão estrutural. A gente está até discutindo no outro dia. Questão estrutural de que o dólar está perdendo o seu valor. E se o dólar perde seu valor, as demais moedas globais ainda sofrem mais. Então, o reshoring é justamente isso, né? Todo mundo correndo para levar o dólar de volta para lá. E isso vai fazer com que a moeda se fortaleça. Então, daí o pessoal interpreta o Trump como pior para emergente por conta dessa abordagem mais agressiva do ponto de vista do comércio internacional, mas também tem aquela lembrança sempre que o Trump, ele é um cara de negócios, né? Então ele é muito uma abordagem contratual. Se ele fizer um acordo, né, e entender que está saindo por cima, né, ele vai deixar você em paz. Esse é um pouco da ideia, assim, né? Ele precisa de um acordo para ele levar para casa, mostrar ele que fez, etc. É um pouco da abordagem como ele trabalha. Então você tem essa perspectiva de um tom mais agressivo que poderia ser prejudicial e tem a questão das tarifas que poderiam deixar... Porque, em tese, o Trump, ele defenderia um dólar mais fraco, mas as suas políticas podem ter como consequência um dólar mais forte. Em sendo o caso, a interpretação seria negativa para mercados emergentes. Eu não vejo uma leitura assim tão direta, assim, pô, Trump foi eleito, vai ser muito ruim para as... Não acredito nisso, tá? Daí eu tô um pouco mais com o João nesse sentido. Talvez tenha um choque de curto prazo, que é o pessoal justamente movimentando as carteiras, assim, nessa leitura, mas de primeira derivada, mas depois se você for aprofundar um pouco mais, não necessariamente, né? Inclusive, o último bull market brasileiro, 16 a 19, aconteceu durante o governo de Donald Trump. O bull market das commodities no Brasil aconteceu durante o governo de George Bush. Né? Então, assim, não necessariamente porque um republicano está no poder, entendeu? Eu acho que tem um pouco, alguns preconceitos. Nossa década perdida foi sob a tutela de um democrata. Começou lá, exatamente, entendeu? Então, tem um pouco dessa a gente vencendo esses preconceitos, fazendo uma análise mais fria, minha interpretação é que não teria um dano tão grande quanto as pessoas estão interpretando por conta dessa possível valorização do dólar. Né? Não acredito que seja nesse sentido. Até mesmo porque, se numa eventual vitória de Donald Trump, as pessoas voltem a dar valor ao que
se considera como sendo old economy, ou economia tradicional, pô, o Brasil está recheado desse tipo de tese, entendeu? Mercados emergentes estão recheados. Claro, o Brasil tem um pouco, tem uma ou outra tese que você possa associar com fintech, etc e tal, mas ainda assim é uma economia, a gente até pegou esses dias, né, Lari, explicando o retorno brasileiro, né, qual era commodity banco, né? Sim. Economia tradicional, economia que deve se beneficiar nos Estados Unidos, mas daí você tem um read-through, né, dos investidores quando espraiam esse recurso. Então tem um pouco dessa dinâmica, né? Sem falar que o Donald Trump ele pode retardar o processo de afrouxamento monetário? Até pode, mas não vai impedir, não vai invertê-lo, né? Não acredito que o Trump elegeu, eles vão voltar sobre juros, não acredito, vai continuar cortando juros, isso deveria ser positivo também para esses mercados, a exemplo do Brasil, né? Que a gente tem observado muita sensibilidade com essa movimentação dos juros. Então são essas leituras que eu tenho tido, assim. Eu tô contigo, eu tô menos determinística, até porque, assim, eu vi algumas pessoas falando que a inclinação do Trump para taxar produtos chineses e europeus poderia direcionar parte das importações americanas para outros países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, assim, se pegar aço chinês, sei lá, né? Que com certeza é um problema para eles também. E a gente tem grandes produtoras de aço aqui no Brasil. De repente, pode passar a importar mais aço de nós do que da China, né? Então, essa é uma leitura que eu vi. E eu acho que aqui no Brasil a gente está num ponto tão largado em preço, né, de ativos de risco, que eu acho que daqui para frente depende muito mais do que acontecer aqui no país do que lá fora. Porque, assim, se, beleza, a curva de juros americana vai abrir, o dólar vai subir mais, né? Ou o dólar vai se fortalecer mais contra outras moedas. Se a gente fizer um mínimo deverzinho de casa aqui, fizer um pacote ali de ajuste fiscal, né? Dá para segurar as pontas bem. Eu tô nesse meio termo. Bora falar de temporadas de resultados? Bora. Bom, até agora saíram resultados dos grandes bancos americanos, além de algumas big techs, né? A gente teve aí várias reações super positivas. A gente teve a ação subindo mais de 10% depois de divulgar um resultado lá fora. E eu queria começar pelas empresas de semicondutores. TSMC e ASML, as duas gigantes globais, né, de semicondutores que divulgaram o resultado. Pedro, qual foi a sua leitura do resultado dessas duas techs? Antes de mais nada, os resultados eu acho que eles foram positivos. Inclusive para a ASML, né, quando você olha de maneira imediata o resultado do TRI foi bom. O problema é a expectativa, né, a sinalização que você tem para o futuro, que no caso da ASML não foi favorável. E aí quando você avalia toda essa perspectiva, esse receio do mercado em relação à inteligência artificial, se é bolha, não é bolha, como que isso vai ser, eu acho que você tem esse movimento de ruptura muito grande. É uma companhia que nem você falou, ela é uma gigante. Quando a gente pensa no processo de fabricação de semicondutores, ela domina uma parte muito específica do processo, que é o de litografia. E aí, sem entrar muito no detalhe aqui, é uma parte fundamental no processo e ela domina 70%, é o market share assim, absoluto dessa parte do processo. E aí, naturalmente, ela acaba atraindo uma atenção desproporcional do mercado. Eu acho que isso faz com que ela tenha uma expectativa de resultados futuros muito grande. Como ela sinalizou que ela não está tendo uma demanda tão grande assim para o futuro, né? O booking dela foi bem menor do que o esperado. Ela sinalizou que no ano que vem ela vai ter uma venda muito menor de máquinas, né? Essas máquinas litográficas, que assim, fazendo uma comparação, seria similar a uma construção de um avião. Elas não vendem muitas máquinas dessas no ano. Então, assim, qualquer variação que você tem já é suficiente para você mudar essa perspectiva. E, no caso, eles sinalizaram uma redução considerável em relação à expectativa do ano que vem. Então, isso acabou impactando muito fortemente o preço da companhia, né? E ela despencou e acabou puxando o setor como um todo, né? O segmento como um todo de semicondutores. No dia a gente viu não só a SML, mas outras também, fabricantes de equipamento, como a QLA, a própria NVIDIA, se eu não me engano, eu não tenho certeza se no dia ela caiu, mas assim, as outras todas do segmento do setor de segmento de semicondutores, da indústria de semicondutores, acabaram
sendo prejudicadas por isso. Por quê? Essa sinalização de que talvez a demanda não seria tão boa. Só que aí veio o resultado da TSMC. E o resultado dela foi fenomenal. Foi assim, não só em relação ao próprio resultado do TRI, mas a sinalização para o futuro. E aí eu acho que aquilo deu a reaquecida, né, na expectativa do mercado em relação ao futuro. A NVIDIA também ganhou muita atração nesse movimento da TSMC. E eu acho que é interessante, até para que todos entendam, que essa dinâmica, a cadeia de valor em semicondutores, ela é muito complexa. Você tem vários players, né, nessa cadeia. A gente pode olhar para as pontas, né? A gente tem a NVIDIA, todo mundo está cansado de saber, puxando numa ponta, e aí você tem todo o resto dessa cadeia. A TSMC está ali no meio, né? Então ela acaba se beneficiando muito disso. Depois, antes da TSMC, você tem essas fabricantes de equipamentos, fornecedores, né, que vão suprir o processo fabril da TSMC. A ASML é uma delas. Só que assim, o que acontece? Você tem outros players que também estão ali na ponta. A NVIDIA é um deles. Um outro player é a Intel, por exemplo. E eu não sei o quanto que vocês acompanham, a Intel vem passando por maus bocados, né? Existe uma expectativa muito grande desde o início do ano, e ela vem cada vez pior, né? As sinalizações que ela vem dando vêm sendo cada vez piores. O que conversa muito quando a gente vai entender todo esse mercado de inteligência artificial com o movimento que a gente vê de transformação nos data centers, né? Quando a gente olha, por exemplo, no passado, você tinha uma distribuição muito maior de CPUs, né, na computação utilizada, né, os processadores utilizados dentro dos data centers, que aí você vê uma relevância muito grande da Intel e a AMD, por exemplo. Só que com essa transição toda que a gente vê, né, ChatGPT, eu acho que acabou dando essa acelerada lá em 2022, a gente vê essa transição dos data centers saindo de computação via CPU e indo para tal da computação acelerada via GPU, que é o know-how da NVIDIA. Então, naturalmente, você tem o quê? Você tem um esvaziamento da Intel muito forte. E esse é um movimento que só vem acelerando. A ASML também fornece para a Intel. A Intel não só é uma desenvolvedora, né, de semicondutores, como é uma fabricante também de semicondutores. Ela faz como se fosse o que a NVIDIA faz em termos de design e o que a TSM faz em termos de foundry, né, de fabricação de semicondutores. Então, ela também é um cliente relevante da ASML. Eu até peguei esse dado aqui. Hoje, a ASML ela tem a TSMC, né, 28% da receita vem da TSMC, depois vem a Samsung, a gente vai falar rapidinho dela também, com 22%, e a Intel com quase 10%. Então, assim, a Intel, por mais que não seja o maior cliente, vamos dizer assim, da ASML, tem uma relevância grande. E aí, tudo isso está muito amarrado. É um setor que, às vezes, a gente simplifica quando a gente olha inteligência artificial, parece que é só NVIDIA e tal. Tem muitos players, tem muitas vertentes diferentes. A gente tem a parte, por exemplo, de smartphones, a gente tem essa parte de memória, tem N componentes dentro dessa indústria, né? A de inteligência artificial, esses processadores, é uma parte que vem crescendo muito. Não quer dizer que todo o resto vai crescer igual. A gente tem uma parte desses produtos que vem numa baixa de tempos já, né? Parte de automóveis, por exemplo, eles estão começando a retomar essa tração agora. Então, enfim, tudo para dizer o quê? Apesar de ser muito promissor quando a gente olha do ponto de vista de inteligência artificial, a gente não pode se esquecer que semicondutores é muito mais amplo do que isso. E aí, nem todos os players vão ser beneficiados diretamente ou apenas pela parte de inteligência artificial. É o que aconteceu com a ASML, que acabou sendo muito prejudicada por essa demanda mais enfraquecida nessa outra parte, e no caso da TSMC já é o contrário. Ela tem uma relevância enorme quando a gente pensa em clientes que ela supre a demanda. A gente tem ali basicamente a Apple, que por mais que a gente teve ali uma sinalização passada de que as vendas não foram tão boas, na verdade ainda está aí nesse movimento, né? A gente está numa expectativa muito grande agora, quando vier o Apple Intelligence de fato nos dispositivos, que ainda não veio, isso ainda não foi rolloutado de forma geral, mas ela é uma das grandes clientes da TSMC e a NVIDIA na sequência. Então, assim,
Isso acaba puxando muito a TSMC, e aí é o que a gente viu nos resultados dela, tá? Mas enfim, isso tem bastante coisa interessante quando a gente analisa a indústria como um todo, né? Daria pra gente ficar falando aqui uma eternidade. É um mundo, é um Uhum. mundo. Ainda em tecnologia, saíram os resultados de Tesla e Netflix, Sim, que parece que surpreenderam positivamente, né? sim, surpreenderam muito. É até engraçado porque a Tesla, né, hoje a gente estava olhando, né, João, estava crescendo a ação 20%. Só que a gente tem que lembrar que assim, a Tesla, ela tem essa relação meio que de amor e ódio, né, do mercado. A gente vê essas oscilações acontecendo com muita frequência. E ela veio de uma oscilação muito forte. Teve há pouco tempo um evento da Tesla onde eles apresentaram o robotáxi, né? Eu não sei o quanto que vocês viram informações sobre esse evento. Era um evento muito esperado agora em outubro, exatamente porque eles iam dar uma sinalização em relação ao robotáxi, que é algo que o Elon Musk já vem anunciando aí desde 2016. Foi uma sinalização que, obviamente, os fãs adoraram, mas o mercado não viu com muitos bons olhos, porque esperava uma coisa mais material. E ficou muito ainda ficou muito na promessa, apesar de ter mostrado ali alguns protótipos, né? Verdade. O mercado puniu a Tesla naquele momento, então caiu bastante a ação ao longo dos próximos dias. Então, esse movimento que acontece agora, a gente tem que contextualizar ele em toda essa jornada da Tesla, né? A gente acredita muito na companhia, a gente entende que ela é muito mais do que apenas uma companhia de veículos, enfim, do setor automobilístico. Ela vai muito além disso e ela vem deixando isso cada vez mais claro. Só para vocês terem uma ideia, uma informação interessante, né? A Tesla, se eu não me engano, ela é uma das maiores responsáveis. O CAPEX da Tesla, uma parte muito relevante é em placas da NVIDIA. Então, assim, você fala, poxa, mas como assim, né? Uma empresa do setor automobilístico comprando soluções da NVIDIA. Por quê? Porque essa é a grande aposta da Tesla, direção autônoma. E aí, quando você pensa em direção autônoma, inteligência artificial, isso está muito relacionado com o poder computacional para fazer isso, que hoje é inegável, a NVIDIA é a companhia disparada que todas essas companhias vão pensar na hora de trazer essa solução. Só que para todo o mercado, a Tesla é uma companhia de automóveis. E aí você sempre tem essas oscilações que acontecem no preço por conta dessa dualidade que a companhia tem. Quando você olha ela como uma companhia de automóveis, ela está extremamente cara, né? Porque você vai fazer a comparação com outras companhias muito mais tradicionais. Só que se você olha essa outra perspectiva da companhia, do lado de energia, por exemplo, que vem crescendo muito, né? Esse último resultado, eu não me lembro agora exatamente quantos por cento, mas foi um percentual relevante de crescimento na parte de produtos associados à energia, né? Que a Tesla tem esse know-how muito forte. E aí você tem essa parte de inteligência artificial. Então, quando entra isso tudo, aí você vai para um outro olhar e fala, opa, não, peraí, tá barato. Então fica nessa oscilação constante, né? De qualquer forma, os resultados eles foram, acho que positivos quando você olha da perspectiva de automóveis, né? Ela quebrou, de certa forma, uma tendência um receio que as pessoas tinham de que viria ruim as vendas de automóveis. Não foi o que aconteceu. Ela veio até acima, né, do que vinha acontecendo. E você ainda tem essa promessa, né? Essa expectativa, esse potencial. E aqui é a grande vantagem que a gente vê, o efeito rede da Tesla. Quanto mais veículos ela coloca no mercado, mais informação esses veículos capturam. Eles coletam, né, os vídeos, as gravações das direções. E isso alimenta o modelo de inteligência artificial, que é exatamente o que vai possibilitar a direção autônoma no futuro. Então é meio que uma coisa que assim, é exponencial. Quando isso acontecer, vem numa força muito grande. Então, dito tudo isso, os resultados da Tesla a gente vê com muitos bons olhos. Tem que sustentar um negócio que já existe hoje. Não dá para a gente ignorar isso, até porque ele que banca toda essa promessa que a Tesla faz desse futuro de direção autônoma. E além da direção autônoma, né, o Optimus, que aí a gente já vai para uma outra parte que é até difícil a gente quantificar o potencial disso, né? Que é a parte de robôs, utilizados não só nas indústrias, mas também domesticamente, né? Afazeres domésticos, enfim. E falando sobre a Netflix, essa é interessante também, né? Talvez algumas pessoas não associam a Netflix com uma companhia de tecnologia. A Netflix... eu associo.
É que é engraçado, né? Às vezes a gente fala de tecnologia, muita gente fica com essa visão mais, como se diz, Do robô. ou eu diria limitada. É. Vai pensar Tipo, em ou é um hardware, ou é um Google, software. Tipo, exato, e não vai ver da perspectiva da tecnologia aplicada, né? Mas enfim, e a Netflix, eu acho que ela vem caminhando cada vez mais para esse universo, principalmente quando a gente pensa nesse novo, não é tão novo mais, porque eu acho que é desde 2022, essa nova linha de negócios da Netflix, que é o advertising. Esse era um grande receio que existia, quando a Netflix ela viesse com esse modelo de cobrança, onde você veria anúncio, né? As pessoas com um receio muito grande de que você vai canibalizar quem está ali já na base, quem está pagando o premium, as pessoas não vão querer ver propaganda, então tinha esse receio muito grande. E o que ela mostra nos resultados é que, na verdade, não é bem assim. Eles conseguem crescer a margem da companhia, então, assim, é um cenário extremamente favorável. E abrindo essa nova linha de receita agora, que aí você vai para um universo que a gente tem um Google, que a gente tem Meta, a gente tem companhias que é bem claro e evidente que é um modelo que funciona, independente das opiniões. A gente sabe que é um assunto polêmico, quando a gente fala de anúncios e tal, tem toda essa questão por trás, filosófica, eu diria, mas da perspectiva de negócio, é um potencial absurdo para ser explorado, e a Netflix está começando a entrar nesse terreno agora. Além disso, a gente tem o negócio tradicional da Netflix, né? Eles vão fazer lançamentos bastante relevantes nos próximos, até esse ano, né? Vai ter, por exemplo, o Squid Game, né? A nova temporada. Enfim, uma série que fez um sucesso danado à escala global. A gente vai ter essa nova temporada. A aposta é que isso mantenha, né? Continue nesse potencial todo. E a gente tem outras apostas também na Netflix, como, por exemplo, maior programação relativa a esportes. Vai ter a luta polêmica. Luta livre, vai ter a luta também do Mike Tyson, né? Com o Jake Paul. Enfim, eles estão fazendo uma série de inclusões, né, digamos, na programação, no inventário deles de produções, para atingir também outros públicos, né, além, óbvio, do que o público que eles já possuem. Então, assim, é um cenário bastante favorável, a gente vê com muito bons olhos a Netflix, e o resultado ele vem apontando nessa direção. Muito bem. João, queria te fazer uma pergunta. Vai lá. De forma geral, você tem gostado desta temporada nos Estados Unidos? Sim. E você acha que ela é mais uma evidência desse excepcionalismo americano que o Matheus comentou, né? Que faça chuva, faça sol, o mundo entre guerras, sai de guerra, os Estados Unidos está lá, né? Crescendo. Eu acho que eles têm uma capacidade de se reinventar muito maior do que a gente consegue absorver, né? A gente viu isso acontecer ali depois da grande recessão, a gente viu isso acontecer na década passada, enquanto a gente estava preocupado aqui com o nosso impeachment, o Elon Musk mesmo estava sentado lá com o Sam Altman, montando a OpenAI, né? Então, assim, estão muito na frente, né, em termos de tecnologia, de aplicação, indústria e por aí vai, processo, busca de novidades, capital humano. De fato, né, a gente está vendo aí na tela. E aí, em termos de temporada de resultado, o que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei, na verdade, foram os resultados dos grandes bancos americanos. Especialmente sob a ótica do investment banking. As coisas vão esquentar por lá. A gente vai ter uma temporada quente de IPO lá fora. Já tem 2 empresas, por exemplo, do setor de tecnologia que devem vir para a Bolsa. É a Cerebras, que é a grande competidora, entre aspas, sempre, da NVIDIA. E também a CoreWeave, que tem a NVIDIA como sua investidora. E são empresas que devem vir com valuations aí na casa de dezenas de bilhões de dólares já. Isso vai esquentar o mercado americano no ano que vem. E aí eu vou puxar aqui um pouco o ponto. Se o Trump ganhar, eu acho que isso é ainda sobrealimentado, né? Porque ele tem ali como característica desregulação e vai trazer outras coisas que a gente ainda não tem, que ainda, vamos dizer, correm muito ali no underground mesmo, toda a parte de venture capital, ligado ao mundo de cripto. Isso vai começar a ganhar uma atração muito grande e vai começar a ganhar velocidade.
Os bancos sinalizaram que o investment bank está quente. E isso, para mim, assim, puxa, normalmente quando isso acontece, a gente tem uma continuidade do mercado mesmo, um bull market declarado. Acho que a gente vem nessa linha pro ano que vem. Você comentou, porque no começo da temporada de resultados tem os bancos, né? E é sempre uma sinalização muito importante porque o dinheiro passa por eles, independente de como for, né? Então sempre vai passar por eles. E foi uma boa sinalização que foi dada. Boa né? sinalização. Normalmente, quando você começa mal a temporada, você já cria um mal-estar ali. Dessa vez, não. E daí, quando você veio com os nomes de tecnologia, que foi muito bem narrado aqui, você cria um otimismo ainda maior, né? Então, veio o Netflix, bacana. Veio o Tesla, bacana. Pô, veio o TSM, pô, bacana. Então, você cria uma dinâmica positiva. Isso, paralelamente, ao mercado de trabalho ainda forte, dados de atividade robustos, o Fed Atlanta postando printando PIB né? Ali mais de 3% anualizado no terceiro tri, a gente vai saber isso semana que vem, junto com outros dados de mercado de trabalho, junto com o PCE, um monte de coisa. Então agora, assim, essa semana que a gente está conversando aqui, ela é intermediária para semanas que prometem muita coisa. A semana que vem, então. E lá fora. Lá fora a gente vai ter continuidade da temporada de resultados, dado de emprego, dado de PIB, daí depois vai ter reunião de política monetária, eleição, né? Um monte de coisa nas próximas semanas. Aqui no Brasil a gente vai ter qualquer movimentação em Brasília depois do segundo turno, que promete ser também importante. Temporada de resultados aqui, né? Inclusive, provavelmente as pessoas que vão estar ouvindo, né, acompanhando esse podcast já vão saber qual é o resultado de Vale que sai hoje, né, na noite de hoje. Suzano. Então, assim, vai começar a vir. Então, começa a aquecer. A gente está num período aqui de intervalo para semanas que prometem ser emocionantes. Tudo isso num contexto de otimismo com a atividade econômica. É isso, né? Otimismo com a atividade econômica. Juros caindo no resto do mundo. Juros caindo no resto do mundo. Só o Brasil subindo. O excepcionalismo brasileiro. Excepcionalismo brasileiro. Então é um pouco disso. Então, eu acho que está sendo uma boa temporada e fala um pouco exatamente como você provocou, Larry, sobre esse excepcionalismo mesmo americano. Só eles crescem em produtividade, só eles crescem mais do que todos os G7, só eles são responsáveis. E aí, aproveitando, acho que tem uma coisa que destaca, e aí tanto os Estados Unidos, eu particularmente olho a China e também me surpreende muito nesse sentido, o investimento em tecnologia. Porque a gente vê que, assim, e aí, claro, a gente está ali olhando tecnologia, parece meio tendencioso, né, o que a gente está falando, mas esse é um investimento estratégico dos países. Quem não estiver fazendo esse investimento agora está fadado a cair no ostracismo. A gente vê um movimento acontecendo muito forte lá na Europa, né, Sim. de regulação, de tentando... Que ok, assim, é importante, eu acho que são discussões necessárias. Só que qual é o equilíbrio entre essas duas forças, né? Porque no limite você acaba matando a inovação. Não é também ignorar totalmente os danos que isso pode causar, mas também não é se fechar completamente, porque no cenário que a gente está, alguém necessariamente vai estar fazendo isso. E aí na ideia de uma corrida, de a gente ver recursos limitados, vão ter países que vão ficar muito para trás, né? E a gente, infelizmente, vê esse cenário acontecendo com vários lugares, talvez aqui no Brasil tem um pouco disso também. Eu acho que é o que distingue os Estados Unidos, essa perspectiva de investimento em tecnologia. Eles são muito fortes nesse sentido, né? A gente tem essa força tecnológica muito grande. Então, eu acho que isso é algo que vai ficar cada vez mais relevante agora com as aplicações de inteligência artificial ficando mais comuns, né? Participando de tudo que é processo da nossa vida. Eu vi... Foi uma palestra do CEO da NVIDIA. Falando... Porque tem muito esse papo, assim, que é muito retrógrado, de que a inteligência artificial vai roubar empregos, que, não sei, vai causar uma crise e tal. E o CEO da NVIDIA falou algo muito interessante. Ele falou assim, a inteligência artificial, ela pode fazer 20% do seu trabalho muito melhor que você. Sim. Ela pode fazer 50% do seu trabalho melhor, 80%, mas ela nunca vai conseguir fazer 100% de nenhum trabalho melhor do que uma pessoa. Então, assim, uma ferramenta de aumento de produtividade mesmo, né? E não de substituição. Quando a gente vê o desenvolvimento tecnológico como um todo, sempre tiveram pessoas que olharam e falaram, agora eu não vou precisar trabalhar o tanto que eu trabalhava, né? Obviamente, tiveram pessoas que perderam seus trabalhos, isso é natural, porque você tem mudança mesmo. No passado tinha alguém que apagava a lamparina na rua. Vão ter profissões que não vão fazer sentido
continuarem naturalmente. E aí as pessoas realmente vão perder os seus trabalhos. Agora, quando você olha, a gente não deixou de trabalhar, a gente, na verdade, só trabalha mais. A gente tem cada vez mais desenvolvimento e novidades. Assim, eu acho que, para mim, aí é uma opinião pessoal, eu acho muito simplista essa visão de que isso vai solucionar todos os problemas, agora acabou, ninguém vai mais precisar fazer nada, porque a inteligência... Cara, não vai ser assim. E quem pensar assim, também acho que vai ficar defasado. É como um investimento em tecnologia dos países. E aí, pensando agora da perspectiva pessoal, as pessoas precisam fazer um investimento delas próprias em educação relacionada a essa tecnologia. Porque vai ser o que no futuro vai distinguir as pessoas, da mesma forma que no passado talvez tivesse esse olhar sobre a computação. Quem sabia que não sabia usar um computador. Um computador, é isso aí. Bora pro nosso compra ou vende? Bora. Preparados? Preparados. Vamos lá. VaptVupt? VaptVupt. Então tá bom, hein? Assumindo que vocês não têm carteira, compram ou vendem Tesla? Eu compro. Por quê? Eu acho que o Pedro já pontuou. Não enfrente Elon Musk. Eu acho que, assim, hoje as ações estão subindo agora 22%, Lari. Tá na minha tela aqui, nesse exato momento. A verdade é que o pessoal que shorteou no evento da Tesla, falando assim, esse robotáxi não vem para mercado, não sei o que, tá tomando um baita calor. Não dá para ficar short nisso. Eu compro esse cara. Justificado. Matheus? Compro também. Como foi dito aqui, não é uma empresa de automóveis, né? Se fosse, não faria sentido esse valuation absurdo que tem, 70 vezes lucros, não sei quanto tá agora, depois da alta, né? Contra 5, 6 de Ford, GM, esse pessoal todo. Então, essas inovações, né, prometem ter um payoff diferenciado. Né? Então, me parece convidativo e interessante. Eu compro também. Pedro? Compro também. Eu acho que o Elon Musk não é, sou apaixonado por não é nada disso. Mas ele, em várias empreitadas, ele desafiou o status quo do mercado. As pessoas duvidaram dele e ele foi lá e mostrou que era possível. Claro, não foi da noite pro dia, foi ali batendo, né, o martelo e a picareta, enfim. Eu acho que isso vai acontecer, é uma questão de tempo. Só que tem que estar disposto a aguentar essas oscilações aí. Cara, então eu compro. O pessoal mete o pau nele, dia sim, dia também, e ele tá simplesmente em todas as discussões de fronteira da atualidade. Você percebeu isso? Verdade. Todas. Assim, Exploração eu espacial, particularmente, eletrificação de frota. gostaria que ele fosse menos midiático. Eu acho que é uma exposição muito grande. Ele gera muita vol, né, tem nas muita espuma. empresas dele. Isso, exato. Muita volatilidade. Mas pra mim, o ideal seria que não tivesse. A genialidade não mas... vem sozinha, né? Acho que é o preço aí. Tem um custo também, né? O Scott Galloway fala muito isso, que a galera topa as loucuras do Musk porque ele tem um efeito líquido positivo na sociedade. Só que o fato dele ter um efeito líquido positivo significa que ele tem algumas externalidades aqui, né? Ele Muito negativas. Muito negativos, ainda que o efeito líquido seja positivo. Então, é uma personalidade muito complicada. Ao mesmo tempo, é uma personalidade que certamente está marcando a nossa geração aqui sim, agora. sem dúvida. Sim. Tô com vocês. Estou com a mesa. Eu compro Tesla também, mas eu tomo como que chama aquele remédio para antigo? Guarapirã, sei lá, para ansiedade, né? Porque é muita volatilidade. Ansiolítico. Não é isso. Maracujina. Nossa senhora. Maracujina. Calmante, né? Assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem ouro? Eu compro também. Eu compro estruturalmente como posição na carteira, porque isso já foi comprovado cientificamente, né? Então você tem papers que mostram a eficiência de ter ouro, carregar ouro na carteira. Não pode ter muito, porque é um metal precioso, é vol, né? Então, mas considerando o contexto atual, de ciclo de corte de juros nos países desenvolvidos, ainda que mais gradual, possivelmente todos os caminhos levando para a inflação, esses déficits crescentes ao redor do mundo inteiro, esse dilema fiscal, né, que vários países estão enfrentando, geopolítica, né, refúgio de recursos e também compra dos bancos centrais contra compra de treasury que acontecia antes dessa invasão russa ao território ucraniano. Então é uma tese, claro, andou pra caramba, sem dúvida, né? Mas eu ainda teria na carteira, né, com a responsabilidade de ter um pedaço da carteira para proteções, né?
Não pode ter também demais esse negócio, né? Tô falando aqui de 2,5% a 5% no máximo, 2,5% ali me parece adequado carregar no portfólio. Tô contigo. Eu Dolarizado, hein? Não Isso. compre Sem ouro. proteção cambial. Exatamente. Você precisa pegar o ouro com a balanceio do dólar, entendeu? Não dá. Eu tô contigo. Eu compro ouro com a proteção do dólar também, 2,5% a 5% da carteira. Apesar de ter andado muito, né? Eu acho que não é um ativo para aquele ultra ganho de capital, um ativo de proteção. Exato. Proteção. Opiniões sobre ouro? Comprador. E eu vou um pouco além. Na verdade, eu compro e compro bastante. É um dos maiores, vamos dizer, uma das maiores atribuições de performance dentro do Money Rider Hedge Fund esse ano. A gente está com 8% em ouro esse ano. O ouro em dólar subiu aí aproximadamente 30 e pouquinhos por cento no ano. Em reais subiu quase 50, né, um pouco menos. Assim, eu acredito bastante que com a própria aceleração da economia, com essa questão dos ativos, os ativos ganhando preço, eu acho que o dólar vai perder representatividade e o ouro vai ganhar espaço. Eu recomendei O ouro sobe ele... em função do dólar e o dólar sobe em função de todas as outras moedas. Cara, quando teve o atentado terrorista em Israel no final do ano passado, 7 de outubro, eu recomendei ouro para proteger carteira. Gold 11 foi um dos exemplos que eu dei que você podia usar de veículo, sobe mais de 50%. É isso. Né, desde então. Então, é um tipo de investimento que tem entregue resultados e acredito que vai continuar entregando. Você, Pedrão? Não, compro também. Eu sou seguidor de tendência, né? E eu vejo esse negócio subindo. Mas, além disso, eu acho que, aí pensando até desse lado de criptoativos, não sei, mas me parece que, assim, você tem essa demanda por infraestrutura, quando você pensa nas altcoins, né? Que vai fazer essa intermediação de ativos reais, vamos dizer assim. Vai ter sempre alguma coisa ali ancorada. Eu acho que o ouro não vai deixar de ser essa ancoragem para muita gente. Então, não acho que são ideias concorrentes, né? E eu acho que o ouro vai continuar tendo valor ainda por muito, muito tempo. Isso não vai mudar. Muito bem. E agora, por último, assumindo que vocês não têm carteira, compram ou vendem urânio. Essa eu quero ver. Como que fica o cenário aí para urânio, hein? Quer falar? Alguém quer falar? Posso falar rapidinho. Eu compro. Eu acho que a gente tem uma demanda energética cada vez maior e a gente vai precisar de soluções energéticas de baixa densidade. E aí, óbvio, quando pensa na demanda por conta de inteligência artificial, todo mundo está cansado de ouvir isso, a tese de energia, né? A demanda, ela está crescendo e vai crescer cada vez mais. A gente ainda está no início dessa corrida. Então, a tendência é que isso aumente. É impossível você atender toda essa demanda pensando em energias tradicionais. Você vai ter... A densidade energética é muito diferente. E aí, quando você pensa nas usinas nucleares, você tem, tudo bem, tem toda essa questão de opinião pública, isso eu acho que está se transformando, né? Mas você vai ter o urânio como combustível. E aí a demanda pelo urânio, ela vai só aumentar, né? Então, acredito muito, essa é uma tese muito forte para mim, e eu acho que a gente não pode ir contra ela. Então, por isso eu compro. Muito bem. Eu concordo, compro também, é uma tese secular, porque para atingirmos os objetivos de descarbonização que nos propomos, e só para esclarecer, a gente vai atingi-los, por mais que demore mais do que a gente esperava, provavelmente demorará mais, para atingir a gente passa por energia nuclear. E daí a gente precisa de urânio, seja nesses novos pequenos reatores ou reatores de pequeno porte, que as empresas de tecnologia estão explorando agora para dar energia para os data centers e esses data centers darem base, né, dar suporte computacional para esses projetos de inteligência artificial, ou para os projetos que a gente tem observado na China ou na Índia, né? Acho que vai crescer muito o debate, né? Ele ficou apagado depois dos acidentes, o mais recente, né, que chamou muita atenção, o de Fukushima. Entrou em um bear market gritante, agora voltou, durante a pandemia o pessoal voltou a falar muito, ficou um pouquinho de lado mais recentemente, agora com esses investimentos que foram anunciados pelas empresas,
voltou à tona. É uma posição que a gente tem na Empírico Gestão, né? A gente acompanha. É uma recomendação na M5M, a gente falou já no Palavra do Estrategista, a gente gosta bastante da tese. Acho que é uma tese temática, né, e muito volátil. Então não é um negócio que você vai montar uma posição assim gigantesca, né? É uma posição que você vai ter como investidor de varejo pouco da sua carteira. É natural, seja um pedacinho. Mas acho importante ter esse tipo de diversificação. E são investimentos em dólar, né? São investimentos dolarizados, né? Chama muita atenção. Ou você vai ter via o Money Rider Hedge Fund. Olha só! A posição de urânio também é uma posição importante dentro do nosso book de commodities lá dentro. A gente faz esse investimento via uma empresa chamada Cameco, uma maior empresa do setor. É canadense ou Ela é canadense. Canadense. É que ela tem, ela explora, ela né, também territórios tem no Cazaquistão, que isso. é o principal produtor. Ela tem uma joint venture, né, com uma empresa de lá. E ela hoje também está ligada à Westinghouse, que é uma das grandes produtoras de máquinas para fazer enriquecimento de urânio também, né? A Westinghouse é famosa aí nesse mundo da energia. É um case super interessante, a gente tem lá na carteira, tá andando super bem esse ano, tá superando o S&P, tá subindo 25% no ano em dólar. Mas a gente conseguiu fazer uns bons trades aqui nessa história. Essa volatilidade característica do urânio abre espaço para quem está acompanhando bem de perto o que a gente tenta fazer, né? Aproveitando o jabá, então o Money Rider Hedge Fund ele tem essas estratégias, a gente olha para esse tipo de ativo dentro das carteiras, enfim, e acho que tem um potencial gigantesco aí olhando para o ano que vem, em especial, que uma coisa que vai ganhar muita atração, independente quem for o presidente. Né, porque essa questão da energia lá nos Estados Unidos está se tornando muito relevante. Você falou sobre a ótica da IA, mas tem uma coisa muito importante, o reshoring. Não existe energia. O próprio... se foi o CEO ou o CFO da TSM, agora eu não me lembro, que pontuando que, olha, o problema da nossa fábrica da TSM no Arizona é energia. As minhas margens nos Estados Unidos vão ser mais baixas. Eu preciso de mais energia. Já sinalizou ali, né? Governo, prepara aí a energia nuclear, que isso daí vai ajudar a gente a produzir chips mais baratos nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso vai ganhar muita atração a partir do ano que vem. A gente vai ver mais anúncios de novas usinas nascendo por lá. Então, gosto pra caramba dessa tese. E no Money Rider Hedge Fund de preferência, né? Isso aí. Que já tá apto. A gente vai Compra fazer essas via compras. Money Rider Hedge Fund. Eu compro também, eu acho que é o futuro. Eu acho que assim, energia nuclear é uma das energias mais, talvez seja a mais limpa, né? Se a gente pegar em poluição, incluindo a fase de construção, por megawatt-hora gerado de energia, é talvez a mais eficiente, né? É a fonte mais eficiente do mundo. E apesar de ter todo um tabu, né, em torno de acidentes nucleares. E ela gera menos vítimas fatais do que outras energias. Qualquer outras energias. Exatamente. Mas é porque como tem sempre esse negócio do acidente, é midiático, é a mesma coisa do medo de avião. Sabe, o medo de avião? Só que Exatamente. ainda é o transporte mais 0,001%. seguro. Todos os acidentes que aconteceram, os mais importantes, Fukushima, Chernobyl, 3 Mile Island nos Estados Unidos. Que vai voltar, inclusive. Que vai voltar. Todos eles não somaram o mesmo número de mortes até pós o evento. Sim. Consequências derivadas dele. Do caso Mariana. Do caso Brumadinho, né? Brumadinho foi pior. Enfim. Brumadinho matou mais gente do que todos os casos de energia, de vazamento de energia nuclear. Então, só pra gente ter na cabeça. Cara, e eu acho que tem muito país, como é o caso do Brasil, tá? Que tem uma regulação muito antiga em relação à energia nuclear. Aqui, por exemplo, no caso da Eletrobras, que foi privatizada, né? É um problemão as usinas de Angra, porque elas só podem estar nas mãos do governo. Elas não podem ser detidas por um ente privado. O que é um absurdo, né? Porque assim, porque segurança nacional, sei lá. Né? Então, eu acho que à medida que... E não é só o caso do Brasil que tem esse tipo de regulação, né? Então, à medida que essas barreiras regulatórias forem caindo, e eu acho que a própria opinião pública também, a gente deveria ver um avanço desse tipo de geração energética no mundo. Então, eu compro sim. Mas também peso pequeno, né? Temático, uma coisa que, de certa forma, está começando no mundo ainda.
Fechamos, então. Fechamos. Vou fazer só mais um jabazinho. Vai Um lá. segundo. Vai lá. Eu já falei do Money Rider Hedge Fund, só vou pontuar que é um fundo para investidor qualificado, né? Um fundo que tem como característica ser dolarizado, então é importante ter isso em mente. Mas o jabazinho que eu ia fazer é o seguinte, para quem não conhece, eu vou convidar a assistir o nosso podcast do Tech Rider, é um podcast que a gente está fazendo na gestora voltado para o mundo de tecnologia. Então esse assunto que a gente está abordando aqui também a gente fala bastante lá, o Pedro tem feito boas provocações nesse podcast. Fica o convite aqui para a turma. Isso aí. Reforço o convite. Ó, semana que vem tem mais e vai estar recheado de coisa, porque tem temporada de resultado, mais Nossa, dado vai macroeconômico. ser quente. Preparem, descansa no final de semana, que semana que vem a gente vem com tudo. Haja É coração. isso. João, Matheus, Pedro, muito obrigada. E a você, obrigada pela atenção. Valeu, Até semana Lari. que vem.